Bom, boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos tentar organizar algumas informações a respeito dos processos migratórios, das questões relacionadas com a saúde dos migrantes, a partir de alguma informação e algumas reflexões que são ligadas mais à questão dos direitos humanos fundamentais e o papel do Estado. Porque não dá para analisar a saúde dos migrantes, não dá para entender quais são os determinantes específicos da saúde dos migrantes, sem ter, de alguma forma, analisado um contexto globalizado onde esses processos estão acontecendo. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar a construção social da ideia da migração como uma construção dessa época inscrita dentro dos processos da globalização atual. Com isso eu quero dizer que o mundo está globalizado desde sempre, não é uma questão nova, não é uma novidade que as pessoas, como, assim, como os animais, como os peixes, como os aves, eh, migram de um lugar para outro. Isso é uma característica fundamental da vida no nosso planeta. Provavelmente é uma questão fundamental da vida no inteiro universo. E no final de 1400, 1492, quando Cristóvão Colombo descobre, entre aspas, as Américas, ele encontra um lugar que já estava colonizado. Estava colonizado porque as populações humanas, a partir dos desenvolvimentos que eles tiveram na África, alguns grupos na Ásia, os outros, e em tempo geológico, um tempo, é uma era do nosso planeta bastante curta, conseguiram colonizar o inteiro planeta, aproveitando as glaciações, aproveitando os processos que aconteceram, geológicos que aconteceram nesse contexto. Aí, isso é importante para definir que a questão em si da migração tem alguns elementos que são elementos de cunho cultural social que têm que ser analisados, porque a migração em si não define os determinantes sociais que são conectados com a saúde dos migrantes. Uma outra questão a ser ressaltada é que nessa época a quantidade de imigrantes que estão se movendo no mundo é definida por duas características: a velocidade da migração e o tamanho da migração. Quero dizer, no contexto atual, as revoluções tecnológicas, especialmente no campo dos transportes e no campo da comunicação, construíram e definiram um contexto onde as pessoas podem se comunicar em grande distância em um tempo muito curto e, da mesma forma, eles podem se mudar, podem viajar por grandes distâncias em um tempo também muito curto, especialmente se comparado com essa mesma atividade em 50 anos atrás, por exemplo. Portanto, tem uma grande quantidade de pessoas agora se deslocando de um lugar para outro e com uma velocidade muito alta. O que define a migração nessa nossa época é exatamente a grande quantidade de pessoas que estão em movimento nesse momento, que são comparável não só a um tamanho de um estado, mas são comparável a um pequeno continente. Nós estamos falando de mais que 1 bilhão de pessoas envolvidas com várias características nesses processos. Pessoas que viajam, pessoas que trabalham em outros lugares, pessoas que migram de forma definitiva para outros territórios, pessoas que migram dentro do mesmo país, pessoas que migram dentro mesmo da mesma área continental, pessoas que migram dentro do mesmo continente. E pessoas, claro, que migram de um continente para outro.
Nesse cenário, portanto, do ponto de vista da saúde, especialmente do direito à saúde, se configura uma situação inédita. Porque se nós imaginamos que o lugar da definição dos direitos, da exigibilidade dos direitos, da em, defesa e implementação dos direitos até a época atual era o Estado Nacional, que acontece em um contexto onde a maioria não, mas uma grande quantidade de pessoas estão em movimento e não são submetidas à capacidade do Estado de realizar, defender e ampliar o direito à saúde delas. Quero dizer, se num contexto de tipo do século anterior, o cidadão tinha a possibilidade de reclamar o direito à saúde, de pedir a realização do direito à saúde ao próprio Estado, o que acontece agora nessa época onde uma grande quantidade de pessoas se encontram fora do Estado que elas pertencem e, portanto, não têm um vínculo direito com essas autoridades e têm dificuldade em impedir defesa do direito à saúde deles. Essa é uma situação inovadora no cenário internacional e nós temos que analisá-la e entendê-la também a partir das repercussões que esse tipo de condição tem não só na saúde do indivíduo, mas também na saúde da comunidade. E uma questão também relevante é entender que nesses processos que são possibilitados pela globalização, a questão não é só uma questão de um certo núcleo de imigrantes ou de um certo tipo de imigrantes, tipo refugiados, mas ela chama a uma reflexão mais ampla. Porque, por exemplo, o que acontece aos viajantes, as pessoas que vão fora por turismo, e elas, por exemplo, estão transitando em diferentes lugares em um tempo curto e se encontram em área que talvez não seja de um estado nenhum, como um espaço entre uma fronteira e a outra, uma aduana e a outra, nas conexões em trânsito nos aeroportos. E quem que tem que defender ou promover o direito à saúde dessas pessoas? Também os migrantes de curto período, as pessoas que viajam por business, viajam por questões comerciais, questões de negócio, que vão viajando de um lugar para outro em um tempo curto. E eles se encontram em um outro estado, não em uma condição de transição, mas uma condição estabilizada, mas por um período curto. Então, eles não são submetidos diretamente aos processos de defesa e afirmação do direito de saúde daquele Estado, porque não são cidadãos. Igual os migrantes de tempo maior, os estudantes, por exemplo, que vão estudar em outro país por 3, 6 meses, um ano ou até mais. Essas pessoas não são cidadãos de um determinado estado, mas a saúde dele, no período de estar fora, tem que ser defendida porque eles têm direito de saúde como exatamente todas as outras pessoas. Nesse contexto, então, dá para ver que a questão dos refugiados não é uma questão específica e afirmar ou negar a saúde dos refugiados vai tendo uma série de repercussões que, no contexto globalizado, pertencem a muitas pessoas que se encontram envolvidas em processos que não são simplesmente migratórios, mas são de vários tipos. Também a questão do tamanho e da emergencialidade
da defesa do direito de saúde nesse contexto. O que acontece a um país como, por exemplo, o Brasil, mas poderia ser um país comentado, um outro país europeu, mas asiático, Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, se transitam no território dele por motivo de viagem, por questões ligadas simplesmente a conexões, indivíduos que são afetos de algumas patologias aguda, infetiva ou crônica. E porque, sendo que é muito grande a quantidade de pessoas que são envolvidas nessas mudanças de lugar, nesses processos de viagem por várias razões, é, tem uma possibilidade cada vez maior que as pessoas envolvidas nesses processos possam trazer para a população residente doenças crônicas, não, desculpe, doenças agudas ou possam, por causa da necessidade de cuidado às doenças crônicas, colocar em uma situação de estresse um sistema de saúde de um determinado país. Então, isso não tem necessariamente a ver com a questão dos refugiados. Isso tem a ver com os turistas, tem a ver com as pessoas que estão viajando por prazer ou estão viajando por trabalho. Então, começa a surgir uma questão que é transnacional, que é supranacional, que fica por cima da dimensão do Estado, não necessariamente conectada aos migrantes e não necessariamente conectada aos refugiados, simplesmente por causa dos processos dessa globalização, da fase atual da globalização. E esses processos chamam em causa o Estado e o Sistema Nacional de Saúde, independentemente das questões dos refugiados. Eles têm que ser analisados e desenvolvidos independentemente disso. Porque com uma quantidade de pessoas que não se encontram mais vinculadas por vários motivos ao mesmo estado da cidadania e o estado de nascimento e nem ao estado de residência, esse vira um aspecto, um âmbito do processo de globalização que tem que entrar no debate da biomedicina, tem que entrar não só nas questões éticas, mas tem que entrar nas questões de planejamento, gestão, organização e avaliação do sistema de saúde, assim como na formação dos profissionais e na capacidade deles de atender a saúde da comunidade. Esse é um primeiro nível de reflexão. Segundo nível de reflexão é que dentro dessas questões migratórias globalizadas, nessa fase da globalização, nós temos dois aspectos que são muito relevantes a respeito do Estado Nacional. O primeiro aspecto é que a globalização tem trazido uma fase de forte instabilidade para o Estado Nacional, por vários motivos e em vários aspectos. Primeiro, o mundo globalizado tem aumentado a interrelação entre fenômenos que acontecem em outro lugar com países que podem ser bem distantes dos lugares onde esses fenômenos estão acontecendo. Então, quando o, começa ou existe uma crise em um lugar, as repercussões que alguns siglos atrás, algumas dezenas de anos atrás, elas investiam nos países que são confinantes, que são mais perto do lugar onde está acontecendo essa situação excepcional. Agora, nesse novo contexto,
elas vão se repercutindo em escala muito maior, em contextos que são grandes, às vezes até globalizados. Então, nessa interconexão, nós não podemos pensar que um país esteja fora desse circuito, mesmo se alguns anos atrás ele era considerado no cenário internacional como periférico. Portanto, países como a Itália sempre foram muito centrais dentro do contexto migratório africano e mediterrâneo. Por alguns países, quando tivemos a crise, por exemplo, da Albânia ou a crise em alguns países do leste da Europa, a Itália foi diretamente investida por fluxos migratórios, é envolvida dentro dessas crises humanitárias por causa da proximidade. Também como acontece na Síria, ou no Oriente Médio, ou com o que está acontecendo com os processos que acontecem na África, porque a porta de entrada dentro do Mediterrâneo é ou Gibraltar ou dentro, no coração do Mediterrâneo, a Itália que entra no meio. Mas os fluxos migratórios, em um tempo, mesmo esses mais emergenciais, em um tempo curto ou longo, eles vão, depois da fase imediata, eles vão envolvendo países do mundo inteiro. Exatamente porque, tendo essa possibilidade de viagem muito mais avançada, muito mais ampliada que anteriormente, e sendo que tem essa capacidade de comunicação muito mais rápida e constante e barata que anteriormente, os vínculos que as pessoas mantêm, mesmo vivendo em lugares muito diferentes do mundo, vai sendo mantido. Então, as pessoas, quando saem de casa, quando tem que sair da nação entre elas, se encontram, rapidamente vão se reconfigurando e escolhendo o lugar de destinos que, se num primeiro momento emergencial era tipo, sai da casa e vai para onde você esteja seguro, e no segundo momento começam a se configurar como estratégia para buscar uma vida mais compatível com os desejos das pessoas em lugares que podem ser até muito distantes, mas porque você tem um parente lá, ou tem um amigo, ou tem uma pessoa conhecida, ou simplesmente porque você ouviu a respeito daquele lugar, ouviu a respeito daquele contexto, é querer ir lá para ver como é, querer ir lá para descobrir as coisas que são feitas naquele lugar, ou se experimentar na vida naquele lugar. Então, se antes as questões eram confinadas em um espaço menor, qualquer crise nesse contexto globalizado agora potencialmente pode atingir todos os países do mundo. Claro, com intensidade diferente, porque se você imagina qual é o impacto que os refugiados sírios têm no Líbano, eles quase dobraram a população do Líbano, que, como serviço, claramente não estava preparada e não tinha um porte suficiente para absorver toda essa parte de migrantes e sujeitos pedindo refúgio ou tentando simplesmente salvar a vida deles. Então, essa é uma primeira consideração. A segunda consideração que a globalização nessa fase de integração está sofrendo de uma forte estabilidade, como nós falamos, que é uma estabilidade política, que é uma estabilidade também ambiental. Então, nós estamos assistindo a muitas crises políticas, desde a primeira guerra no Iraque, depois no Afeganistão, nós estamos envolvidos em um processo de conflito permanente que está gerando muito prófugos ao redor do mundo e também questões ambientais de grande porte ligadas ao aquecimento global,
que estão produzindo uma expulsão de uma quantidade relevante de pessoas das áreas de vivência deles e produzindo uma migração interna aos países, interna a áreas geográficas definidas dentro dos países, dentro dos continentes, em áreas diferentes de continentes e até em questões de uma deslocação intercontinental. Portanto, nesse processo está virando sempre mais relevante analisar a questão da saúde da população fora do contexto do Estado Nacional, porque isso é um fato estrutural do processo da globalização e, por vários motivos, em vários níveis, vai investindo todos com intensidades diferentes, todos os países do mundo. Nenhum país fica fora. Ou pode pensar de ficar fora, porque como essa crise do Venezuela está mostrando para o Brasil, não tem áreas que podem ficar despreparadas, pelo menos do ponto de vista teórico, ou do desenvolvimento de competências e ferramentas, em um contexto que vê a questão da movimentação humana como um fator estrutural. Essa é uma primeira consideração. Secundariamente, tem outra questão que é ligada ao processo de enfraquecimento do Estado Nacional. Essa é uma outra questão que deve ser considerada com muita atenção, porque atinge não só a população que está migrando, mas também a população que fica no território sem querer se mudar. Os processos da globalização eles acontecem mesmo se as pessoas dentro do Estado Nacional não quererem que aconteçam. E não governando, não prestando atenção para esses processos, não significa que não somos salvos dos efeitos desses processos. Uma das questões que tem que ser considerada com grande atenção é que, na época da globalização, essas fortes interconexões simbólicas de informação e também de movimentação de pessoas, de mercadorias, elas têm produzido um nível supranacional que não é dependente da organização burocrática formal e legal do Estado ou das estruturas transnacionais ou interestatais. Quero dizer, com mais ou menos os anos 90, o mundo que é dominado pelas nações e pelas organizações internacionais ou transnacionais, como as Nações Unidas, começa a ser disputado por um outro mundo que se organiza no setor fora do Estado, no setor privado, seja um setor econômico ou seja um setor financeiro, que vai se desenvolvendo através de uma estratégia que tenta entrar nas brechas legislativas deixadas abertas dentro dos estados pela legislação nacional, mas também pelas brechas abertas a nível internacional por falta de legislação ou por falta da capacidade dos estados de construir legislações transnacionais com valor universal e pela escolha de algum estado de aproveitar desse poder transnacional que estava se criando, estava se consolidando, por obter um ganho
particular como nações, por exemplo, os paraísos fiscais. Nesse contexto, tem que se considerar que se no 1900, até o 1900 o Estado Nacional era o lugar onde o direito à saúde era afirmado, no novo contexto, se tem um poder ou um agregado de poderes que não se submete ao poder do Estado por não estar contido dentro do espaço do Estado, aí se realiza o lugar burocrático, legislativo e de regulação que foge à capacidade do Estado de controle e de desenvolvimento das regras através de leis. Quer dizer, a questão de não saber quem que tem que cuidar dos venezuelanos que estão dentro do Brasil também remete a não saber quem que tem que cuidar dos brasileiros, não só fora do Brasil, mas também dentro do Brasil. Essa situação pode parecer paradoxal, mas assim, se o cidadão venezuelano ele é um ser humano, assim como é um ser humano o brasileiro, ele é detentor de direitos humanos que não dependem da nacionalidade dele, depende do fato de ele ser um ser humano. Independente de ele ser um italiano, um brasileiro ou um venezuelano. Ele, como ser humano, ele é detentor de direitos. Mas sim, qual é o lugar onde ele pode advogar por esses direitos? Qual é a autoridade como cidadão ou como ser humano que vai produzindo uma proteção e uma exigibilidade real desses direitos? A questão é uma questão muito importante, porque o venezuelano, como brasileiro, mesmo sem querer, ele é envolvido nos processos da globalização. E é envolvido, seja quando está no país, seja quando está fora do país. Esse é um elemento importante, que tem que ser realmente entendido. E também a questão que nós temos que refletir é que a saúde não é absência de doença, mas uma condição de bem-estar, assim como a OMS declara. Aí precisa focar em algumas reflexões complicadas, mas bem importantes. Vou fazer um pequeno recorte e falar da saúde como ligada aos direitos para você entender bem esse pensamento que é sofisticado, mas é muito profundo e é necessário. Então, se a saúde não é falta de doença, se não é uma condição de absência de doença, mas uma condição positiva, então não é só a possibilidade de cura da doença que vai possibilitar essa condição de saúde, mas também vai ser envolvida a possibilidade de fazer prevenção-promoção, de poder remover os obstáculos a uma condição de saúde
ou ao manter uma boa condição de saúde. Nesse contexto, vocês vão entender muito rapidamente que se o sujeito se encontra fora do Estado Nacional, por exemplo, vira um problema ele ter assistência no caso se ele for doente. E se ele não for cidadão daquele outro país, ou se ele for em trânsito muito rápido, então não se encaixar em nenhuma categoria que é definida pelas leis que a gente tem nesse momento, quem é que cuidará dele? E por que deveria cuidar dele? Mas, falando de prevenção, e imaginando, por exemplo, a questão da desgaste do ambiente com a questão de dano para o sujeito. E considerando o mundo globalizado, se a ameaça à saúde do brasileiro está sendo produzida nos Estados Unidos, no Japão ou na África, na Itália, qualquer outro lugar na Europa, como pode ser defendida a saúde do brasileiro se o direito fica ainda vinculado ao Estado e sendo que aquele Estado não tem nenhuma capacidade de intervir na limitação da produção de fatores de risco ou determinantes sociais de saúde em lugares que não pertencem ao território dela? Então, quer dizer, a questão do direito à saúde no contexto globalizado, que é levantada pela questão dos refugiados, e agora vocês estão vendo os refugiados dentro do contexto brasileiro, o venezuelano dentro dos contextos brasileiros, eles não remetem só à saúde do refugiado. Eles remetem, em forma mais ampla, à saúde de todas as pessoas que são envolvidas nos processos da globalização. Primariamente, das pessoas que são envolvidas nos processos da globalização viajando, se deslocando para outros lugares. Porque isso mostra rapidamente a insuficiência do Estado Nacional em defender a saúde do cidadão quando o cidadão não se encontra dentro do território da própria nação. Então, não se encontra na condição de cidadão, porque se encontrará na condição de cidadão de outro país. Mas mesmo não viajando e as pessoas ficando no país dela, como a epidemia de Zika mostra, como o Ebola mostra, como as epidemias de outras doenças infecciosas, a partir da epidemia de poliomielite ou mais simplesmente de gripe, se não vai se produzindo uma visão internacionalizada do direito à saúde que não seja ligado ao Estado Nacional, isso vai produzindo incapacidade de defender a saúde dentro do Estado Nacional. Mas, mesmo não falando de doenças agudas, ficando no campo das doenças crônicas, que parecem as mais distantes do processo de globalização, se nós não temos a capacidade de intervir na produção daquelas condições ambientais, por exemplo, mas a regulação sobre a produção de alimentos, com a venda e a penetração dentro do mercado de alimentos insaudáveis, ou também a questão de circulação de substâncias tóxicas ao redor do mundo, se a gente não consegue construir uma visão não só internacional, porque o peso do Estado Nacional está ficando cada vez menor, mas se não vamos produzindo uma visão globalizada da saúde e do direito à saúde, a afirmação do direito à saúde, nós estamos perdendo a oportunidade de desenvolver ferramenta para proteger a saúde do cidadão quando ele se encontra dentro do espaço do Estado Nacional.
Então, essas reflexões não podem ser secundárias no campo da medicina, porque quem que tem que desenvolver conhecimento a respeito dessa área? Quais são os atores que têm que ser envolvidos na definição do conhecimento necessário a estudar e entender e desenvolver ferramentas nessa área, se não os próprios médicos, se não os próprios profissionais da área da saúde, se não as pessoas que cuidam da saúde das pessoas, seja como atores que têm conhecimento a respeito dos processos, seja como atores que serão chamados a produzir respostas. Então, questões de desenvolver uma certa apatia em frente dos processos venezuelanos, ou pior, desenvolvimento de um certo racismo dentro da categoria médica, vão produzindo muito rapidamente uma perda de capacidade e, portanto, de credibilidade do sistema médico. E isso, olha, vai virando um problema econômico também para os próprios profissionais. Porque se vocês começam a produzir e a colocar no mercado profissionais que são aptos sim a responder aos problemas do corpo e não são mais aptos a responder aos problemas da nação e das pessoas, se não sabe dar respostas, se não sabe intervir, esses profissionais vão perder o lugar no espaço do mercado, vão entrar outros. Então, é uma consideração essa que não é só ética, não é só propriamente teórica e acadêmica, mas também da profissão e do desenvolvimento do conhecimento profissional. Essa é uma reflexão banalmente econômica, de trabalho, de capacidade de entrar no mercado do trabalho, de manter o mercado do trabalho. Então, de qualquer ponto de vista nós olhamos, nós temos que pensar essa questão dos migrantes e dos refugiados como uma grande oportunidade para os profissionais da área da saúde e, em primeiro lugar, os médicos, para eles poderem atualizar a caixa de ferramentas para trabalhar com pessoas de comunidade, exatamente na época onde a necessidade está saindo do corpo, a necessidade de intervenção está saindo no corpo e está entrando na questão da doença, não mais da patologia, mas da doença, e, sobretudo, em um contexto preventivo promotivo. Eu digo isso porque, com uma nação que está envelhecendo e com o crescimento das doenças crônicas, e com as doenças crônicas tendo ser prevenida e não cuidada, porque as doenças crônicas não podem ser resolvidas através de uma estratégia terapêutica, o trabalho preventivo promotivo ele vai dependendo de fatores que estão em outros contextos, que não são submetidos às leis do Estado, capacidade de regulamentação do Estado, e vai precisar o desenvolvimento de uma forma globalizada de promoção da saúde, ligada a uma ideia globalizada de direito à saúde. Agora, nesse tudo, um profissional da área da saúde poderia dizer: eu não tenho nada a ver com isso, porque esses são processos políticos, eu vou fazer o meu trabalho no meu cotidiano, mesmo sabendo que no seu cotidiano esse trabalho vai ser ineficaz, mesmo sabendo que você vai produzindo uma baixa qualidade da sua intervenção de saúde, mesmo sabendo que isso vai produzindo insatisfação do usuário, mesmo sabendo que isso vai produzindo insatisfação do seu comitente, do gestor ou do setor institucional que está requerendo o seu pagamento, o seu trabalho, você vai descuidar do seu paciente, do seu próprio trabalho? Bom, se não quer fazer isso, então a sua prática cotidiana de análise dos efeitos locais dos processos globais tem que ser uma fase estruturante do cotidiano de trabalho. Tem que fazer parte da pesquisa, tem que fazer parte da clínica, tem que fazer parte da epidemiologia,
tem que fazer parte dos discursos e debates que todas as categorias profissionais dentro da área da saúde vão fazendo em congressos nacionais e internacionais. Tem que ter uma contribuição ativa dentro das organizações internacionais, tipo a OMS, mas mesmo a OMS, a própria Nações Unidas, da categoria médica. E tem que ser uma participação informada, uma participação qualificada. Por quê? Porque se não vamos fazer isso, outras categorias profissionais, outras categorias não profissionais, como a própria cidadania, o próprio cidadão, vão fazer o debate e nós vamos ficar por fora. Então, essas reflexões são profundamente técnicas e a gente pode debater os conteúdos técnicos delas, com certeza. Mas também vamos fazer isso, é só organizar e aprofundar que a gente vai produzindo empoderamento na nossa categoria a respeito desses temas. Mas, por outro lado, precisa entender que tem uma parte de conteúdos ético-políticos que são levantados que não pode ser deixado de lado. Isso não é uma parte técnica do cuidado dos migrantes. Tem todas essas reflexões sobre direito, direito internacional, direito fundamental, na época do enfraquecimento do Estado Nacional e na época da produção de um poder supranacional que não se submete ao Estado, são reflexões que têm que ser feitas, que precisam de um posicionamento. E não pode ser um posicionamento só técnico, será um posicionamento necessariamente ético-político. E esses são desafios. Nós temos que agradecer quando acontecem esses eventos que são efeitos esperados da globalização, porque, como falei, ninguém vai fugir disso, porque nos dá a oportunidade de crescer como os profissionais, mas também de crescer como categoria profissional, aproveitando para poder ampliar o olhar, não restringir aos fatos pontuais, mas aprender através do que está acontecendo aos outros, elementos que vão fazer a diferença para os nossos pacientes no território nacional, mas também para as nossas categorias profissionais, assim como para nós como profissionais diretamente. Bom, acho que era isso.